Vamos nos concentrar agora, relaxar nosso corpo, da cabeça aos pés, deixando que uma nuvem suave de ternura e paz tome conta de todos os seus corpos. Inspire, expire. Concentre-se na planta dos pés e visualize raízes luminosas saindo deles e indo fundo, fundo ao fogo central da Terra. Agora, esse fogo central da Terra sobe, enrola-se nos seus pés profundamente, enrola-se nos tornozelos, nas pernas, nos joelhos, nas coxas. Esse momento é sagrado. Vai subindo pelo seu chakra básico, iluminando-o como uma flor de sol. Sobe no chakra umbilical, vai no chakra solar. Cada ponto vai sendo iluminado por essa luz da Terra. Ilumina seu coração, enchendo-o de amor e de paz. O fogo central da Terra ilumina seu chakra laríngeo, cobre seu rosto. Flui na pele, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos, restaurando, energizando. Vai no chakra frontal, numa grande flor de sol, se instala. Vai no seu chakra coronário e todo o seu cérebro é iluminado. A glândula pineal fica como uma lâmpada acesa. As mãos, os pulsos, os antebraços, cotovelos e braços são iluminados. A energia da Terra, divina por excelência, flui em toda a sua coluna vertebral, nos ombros, nas vértebras, na musculatura, nos rins, nos pulmões, e tudo se ilumina. Seu sangue fica iluminado, as glândulas ficam iluminadas. Seu corpo é luz, luz na energia da Terra. E essa luz te centra, te verticaliza. Vê seu corpo dourado, luminoso, como um sol vibrante. Todos os pontos frágeis são desintegrados. Inspira, expira profundo. E essa luz se expande em toda a volta de todos os seus corpos. Suas células se renovam. A força divina que vem da Terra te deixa forte e vibrante. Te deixa como uma pessoa iluminada. Iluminada pela força do Sol. Iluminada pelo fogo central da Terra. Inspira, expira. Agora você vê acima de sua cabeça uma bolha grande dourada. Você transporta sua consciência para essa bolha. Vamos subir, subir, subir. Atravessamos o teto da nossa casa ou do espaço que estivermos. E vamos subindo, subindo para além das nuvens, para além da rua que você mora, para além do seu bairro. E você se vê subindo, subindo, subindo. Uma camada clara, uma camada escura. E você avista todos os planetas. Múltiplos planetas, múltiplas estrelas, as galáxias. Você vê a expansão do universo. Você sente como o universo é imenso. Isso te dá uma grande harmonia. Você faz parte desse universo. Agora você vai subindo, subindo, uma camada clara, uma camada escura. E você se vê diante da camada rosa, lindíssima. Você adentra nela, é o amor universal. Você recebe toda essa tonalidade e o impulso para o amor universal. E você vai subindo, subindo, subindo e entra na camada dourada, lindíssima, a camada dos seres iluminados, de Jesus, de Krishna, de Buda, da grande fraternidade branca universal, das egrégoras cósmicas ligadas ao bem. É a camada onde ficam os anjos e os arcanjos. Nesse instante, você admira todo o brilho
toda a suavidade dessa camada dourada. E você absorve esse lado santificado. Você vê esse local e nesse instante chega à sua frente, em espirais luminosas, Saint Germain. Ele te envolve com fogo violeta. O fogo violeta é um fogo sagrado. Ele transforma, desintegra todos os nódulos energéticos, tudo aquilo que não te serve na sua vida. Você tem um tempo agora para sentir o fogo violeta, para se ver dentro dele e para sentir em todos os seus corpos sutis as chamas, o fogo que não queima, mas transforma. Concentre-se naquilo que você precisa que seja desintegrado. Nesse instante, você agradece. Você fica de pé, Saint Germain te abraça longamente e te envolve com o manto do fogo violeta, que te protege por toda a eternidade. Ele te entrega agora um copo com água na cor violeta. Segure o copo com as duas mãos e mentalize aquilo que você precisa, o que você necessita agora. Beba a água devagar. Momento solene e sagrado. Os anjos cantam e você vê toda a beleza e agradece. Está feito, está feito, está feito. Nesse instante, Jesus vem para seu lado. Ele te coloca dentro de fluidos brancos que te dão muita paz, que te dão segurança, que te dão confiança. Ele te cobre com um manto branco de luz. Você sorri para ele e agradece. Esse movimento é o movimento da paz. Sinta a paz. Ele te entrega agora um copo com água cristalina. Segure o copo com as duas mãos e faça sua proposta com bastante convicção. Sua saúde, sua cura, o amor em seu coração, sua libertação, sua paz, a expansão da sua consciência. Beba a água. Agradeça a Jesus, que veio até você, te abençoou e te deu a água sagrada. Nesse instante, vem bem na sua frente, luminosa, brilhante, a Mãe Divina, Nossa Senhora. Ela vem, te acaricia na cabeça, coloca as duas mãos dela no coração, colocando muito amor, muita paz, muita harmonia. Ela coloca sobre seus ombros um manto branco de luz e você agradece. Há um perfume no ambiente. Flores formosas surgem por todos os lados. A Mãe Divina coloca uma flor no seu coração. Vamos agradecer a Mãe Divina, a Jesus, a Saint Germain, a Buda, Krishna, todos os seres bondosos que estão nos protegendo neste instante. Ondas na cor violeta, ondas na cor branca, ondas na cor azul se propagam. Você abençoa esse local. Poderá voltar aí quantas vezes você quiser. Aí você se liberta e você se abre para um novo nível de consciência. Agradeçamos profundamente ao Divino Criador, a todos os seres iluminados deste plano. Vamos devagar saindo desse plano e vamos descer de volta. Vamos descendo, descendo, uma camada clara, uma camada escura e você se vê. Importante você se ver.
Uma camada clara, uma camada escura, uma camada clara, uma camada escura. Você vê múltiplos planetas, múltiplos reinos, múltiplas estrelas, galáxias, tudo iluminado, a imensidão universal. Você atravessa a camada rosa do amor incondicional e tudo vai te penetrando, e a consciência da gratidão, do amor, da devoção se manifesta em seu ser. Você vai descendo, descendo, vê o planeta Terra iluminado, protegido, vê seu país iluminado, protegido, e as cores violeta, azul, rosa, dourada, branca se manifestam em toda a sua caminhada. Elas estão te protegendo. Você vê seu estado, que se ilumina instantaneamente. Você vê sua cidade, seu bairro, sua rua, sua casa, toda iluminada. De violeta, de azul, de branco, de dourado, de rosa. E todas as cores vão formando a chama divina trina, que se coloca à frente de sua casa, atrás, à esquerda, à direita, nos alicerces, na atmosfera, em todos os cômodos, auxiliando todas as criaturas. Chegamos de frente ao nosso corpo e a bolha se rebenta, se transforma numa grande cachoeira. Somos banhados pelas águas divinas. Entramos pelo coronário com todas as cores, com todas as bênçãos. Vamos vendo nosso cérebro, nosso rosto, nossos olhos, ouvidos, a nuca, a garganta, o tronco, os ombros, a coluna, os pulmões, os rins. Vamos vendo o nosso coração, o plexo solar, o abdômen, os braços e mãos, as coxas, os joelhos, pernas, barriga das pernas, tornozelos e pés. E nesse instante, dos nossos pés saem raízes que vão fundo, adentrando todas as camadas da terra, as rochas, os minerais, os cristais luminosos, e chegamos ao fogo central da terra. A Mãe Terra, a Mãe Gaia, nos favorece. E agora a Mãe Terra manda para nós o fogo sagrado, que entra pelos pés, que entra nos tornozelos, se enrolando, entra nas pernas, fortalecendo, entra nos joelhos, curando-os, nas coxas. A energia dourada do planeta, divina por excelência, pois foi criada por Deus, entra na base da nossa coluna, irradia-se por toda a musculatura, fortalece o chakra básico, vai no chakra umbilical e tudo se ilumina como flores brilhantes. A energia da terra vai para os rins, para toda a inervação das costas, vai para o plexo solar e tudo se ilumina. E essa luminosidade se fixa na proporção exata. Vai nas mãos, nos pulsos, antebraços, cotovelos e braços. A energia da terra vai no nosso sangue, nas nossas células, renovando-as. Vai no nosso coração. A energia da terra se esparrama pelas costas, pelos ombros, pelo pescoço. Vai no chakra laríngeo. Tudo se ilumina. A energia da terra, luminosa, dourada, esparrama sua luz por detrás de nossas cabeças. Fica como um holofote que protege. A energia da terra vai na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, na pele. E vemos o chakra frontal iluminado. A energia da terra vai no chakra coronário. Todos os hemisférios cerebrais se iluminam. Os centros da memória e os demais centros são revigorados. A glândula pineal se ilumina. E essa energia da terra se propaga para além de nós, à frente, atrás, à esquerda, à direita,
em cima e embaixo, iluminando todas as criaturas. Onde quer que coloquemos nossos passos, essa energia se expande, se expande, se expande infinitamente, dentro da proporção exata, para todos os seres, para todos os reinos, para toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Agradecemos imensamente podermos estar aqui agora, realizando essa vivência, que ela nos dê paz, saúde, alegria, vigor, energia, que ela nos cure por toda a eternidade e que nossos caminhos estejam abertos para a luz, para a paz, para a harmonia, para o amor, para a verdade, para a justiça. Assim é, assim será, por direito divino. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Agora, você em seu corpo realiza sua automassagem e tenha um aspecto de gratidão em seu coração. Namastê.